lembrarmos a Ti. É tão fácil e, ao mesmo tempo, tão interessante e complicado. Aquilo que nós, às vezes, chamamos de oração, nem sempre é. Mas o nosso coração, Pai, deseja ardentemente aprender de Ti, como nos comunicar com o Senhor, como ouvir a Tua voz de uma maneira clara, de uma maneira que possa preencher o nosso vazio, que possa nos ajudar nas dificuldades do dia a dia, nos problemas que nós enfrentamos, em todas as coisas que nós não encontramos, às vezes, solução. Precisamos de Ti, Pai. Precisamos do Senhor a cada minuto. E neste momento, nós nos colocamos a Seus pés. Invocamos, ó Pai, o Teu Santo Espírito, para que Ele venha habitar em nossos corações e nos dar sabedoria. Pedimos, ó Pai, que Ele habite no coração do nosso pastor, que hoje vai abrir a Tua palavra e vai falar a nós. E pedimos que o Senhor o use, ó Pai, poderosamente, e que nós possamos sair daqui cheios do Teu amor. Perdoe, ó Pai, as nossas faltas. Aceita este culto, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Teremos uma mensagem musical? Já desejei uma boa noite aos irmãos, mas agora, em nome do Departamento de Saúde de nossa igreja, nós temos um recadinho, um convite a passar a todos vocês. E eu convido a Maria para que esteja aqui comigo, para que nós possamos apresentar. Se eu me ajudar. Nós, do Departamento de Saúde, já estamos iniciando com muita vontade o nosso novo ano no departamento. E nós estamos convidando tanto aos nossos irmãos, e o mais importante, os nossos irmãos estarão fazendo parte, mas estarão convidando os nossos amigos, os nossos vizinhos, os nossos conhecidos. Nós teremos alongamento, caminhada e sempre uma mensagem espiritual no finalzinho de toda essa atividade. E a Maria é que vai coordenar toda essa programação para nós, e eu quero passar para ela. Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Vamos ficar de pé, gente? Vamos fazer um exercício bem rapidinho. Tem gente que não gosta de exercício, né? Mas eu, como fui atleta e sei a importância do exercício, e nós também sabemos, né? Não só a saúde, cuidar da saúde, mas também da atividade física, é uma coisa muito importante, porque você é muito importante para Deus, né? E você está aqui hoje porque essa noite vai ser especial para mim e para você, amém? Então, nós vamos fazer um exercício que vai ser o exercício mais importante da sua vida, porque você vai descobrir um segredo. Nesta noite, você vai descobrir quem é a pessoa mais importante que você deve cuidar. Levante a mão direita. Agora levante a mão esquerda. Vamos fazer um pequeno movimento assim. Agora você vai dar um abraço, sabe em quem? Na pessoa mais importante da sua vida, você mesmo. Peguei vocês, né? Esse, gente, é o início de um trabalho que é um sonho, né? A gente tem sonhos e deve correr atrás dos nossos sonhos. E esse é um deles. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje e pelo convite da Ellen para a gente poder fazer essa parceria. Amém? Então, meus queridos, vai ser muito interessante. No dia 10, nós vamos iniciar num domingo, para que todos nós tenhamos essa oportunidade. E depois nós teremos, durante a semana, de segunda, quarta e sexta, às 7h30 da manhã. E o importante, nós vamos fazer um bem para nós mesmos, mas para aquele amigo que você tem, aquele vizinho, aquele parente, aquela pessoa que você precisa
entusiasmar, incentivar e realmente trazer e acolher aqui no nosso espaço, que é a nossa igreja de Vila Matilde. Eu agradeço muito a atenção de todos e conto com a participação de todos vocês. Até domingo, dia 10. Obrigada. Pode sentar. Agora você pode dar um abraço em quem está perto de você, né? Tem um cântico também antigo, vamos aproveitar aqui. A melhor oração é o amor, não é? A melhor oração é o amor. Você pode também encontrar aí na internet, está como Sublime Oração. Abra aí seu celular. Hoje vocês estão interagindo com a gente, né? Sublime Oração, Margarete e Evaldo, letras. Abre aí e vamos cantar juntos agora, ok? A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração Boa noite, igreja. Hoje é o 4º dia dos 10 dias de oração. E hoje o nosso momento especial de oração é orar pelo um testemunho pessoal, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. E nós vamos fazer bem diferente. Hoje não será uma dinâmica de oração. Será realmente um testemunho pessoal. E esse testemunho é bem interessante porque eu quero apresentar para vocês uma amiga. Ela se chama Mari. Vem aqui, Mari. A Mari é um pouco tímida, eu também sou, viu, Mari? Bem tímida. E eu vou apresentar para vocês a Mari e vocês vão entender o porquê. A Mari, ela conheceu a igreja através da Novo Tempo. Na verdade, ela ainda não conhecia a igreja, só a TV Novo Tempo. Eu fico até emocionada de falar, porque assim, ela chegou hoje aqui, era que horas? Ainda não era nem 7 horas, quase 7 horas. E a igreja estava fechada, porque a gente costuma abrir às 19h30, né? E ela ficou esperando. E ela é uma contribuidora dos Anjos da Esperança, amém? Conhece a igreja através do Novo Tempo. Bom, Mari, eu sou tímida também, mas eu falo muito, então eu vou deixar você falar um pouquinho. Não, pode falar. Fala pra gente, como que você chegou até aqui? Então, eu conheci a Igreja Adventista através do canal Novo Tempo, né? Em 2013, eu tinha lá a assinatura da Sky. E um dia de domingo, eu estava muito triste e comecei a procurar alguma coisa. Eu já estava cansada dos canais que eu assistia, assim, evangélicos, né? Aí eu queria algo novo. Aí eu encontrei o canal Novo Tempo. E assim que eu prestei atenção na programação, que foi
A primeiro momento foi com a Darleide, aquele programa lá, a consultório de família. Eu estava passando por alguns problemas familiares e eu me identifiquei muito com aquela programação, né? E a partir dali eu não consegui mais parar de assistir a canal Novo Tempo. Aí logo em seguida eu conheci também a pregação do pastor Luiz Gonçalves. Me apaixonei por ele, acho que não tem como não se apaixonar por ele, porque ele fala assim do evangelho eu vejo um amor muito grande, né, nele, em falar das coisas de Deus, em fazer o que ele se propôs a fazer para Deus. E eu me identifiquei muito com ele. Aí naquela mesma, eu não lembro muito bem, mas eu acho que naquele mesmo mês eu já liguei para como se diz, o Anjo da Esperança, né, que eu também gostei muito, comecei a assistir, gostei, achei lindo o trabalho, né, que a Igreja Adventista faz através do Anjo da Esperança. E eu liguei e já me inscrevi para poder me tornar um Anjo da Esperança. E eu comecei a contribuir com o valor, falei para o Senhor, eu consigo contribuir com isso. Isso aqui, Deus, é só o que eu posso. Mas eu não aceito ficar só nisso, eu quero fazer muito mais. E um dia, assistindo o Anjo da Esperança, eu ouvi um testemunho de uma senhora que ela falava, eu não lembro muito bem, mas ela falava como, por exemplo, eu contribuía com X, eu queria dar 2 vezes aquele valor. E ela deu um nome lá, eu falei, nossa, mas não é que é verdade? Eu também quero fazer isso. Aí eu falei, Deus, eu não aceito dar só isso aqui, não, eu quero dar mais, fazer mais, né? Isso. Aí eu passei a contribuir com aquele valor. E na época eu estava num relacionamento também, e eu estava com todas as minhas forças espiritualmente que eu tinha, tentando trazer essa pessoa para Deus, né? E ele também gostou muito da programação e gostou demais também da pregação do pastor Luiz Gonçalves, inclusive até hoje ele assiste. Ele não se tornou um adventista, né? Ele se converteu e ele é da Igreja Quadrangular hoje, mas ele ainda assiste essa programação do pastor Luiz Gonçalves e se tornou também um anjo. Através do que eu falei para ele, ele também gostou muito e se tornou um anjo da esperança. Eu não sei, hoje eu acho que ele não é mais um anjo da esperança. Eu também, infelizmente, eu fiquei de 2013 até 2014, no comecinho de 2015, infelizmente, eu tive que parar com a contribuição, porque aconteceu uma situação meio difícil na minha vida financeira, e eu conversei com Deus, falei, olha, Senhor, infelizmente, com o coração partido, eu vou ter que parar, mas é só por um tempo. Aí voltei a ser de novo, e eu tive um desejo muito grande de me tornar uma adventista, porque eu ouvi falar de Jesus, eu tinha 18 anos. Mas desde então, eu levantei a mão, aceitei esse Jesus, mas eu nunca tive assim uma vida assim envolvida, exatamente, não tive. Não porque não existe esse desejo, não existia em mim esse desejo, mas é porque eu não encontrava o lugar que eu queria fazer, ter esse envolvimento. Nos lugares por onde eu passei, infelizmente, eu não consegui. Não sei, talvez a falha esteja em mim. Acredito até que seja. Então, para resumir, eu quero dizer que desde os 18 anos até hoje, eu tenho 57 anos, vou fazer agora em maio. A minha vida inteira foi roubada pelo inimigo, porque eu creio que desde os 18 anos, quando ouvi um chamado, eu aceitei o chamado, porém a minha vida espiritual não se desenvolveu. E aí as coisas foram acontecendo. Eu costumo dizer que a minha vida foi atropelada desde lá até o 2001, né, que foi quando eu acredito que eu tive realmente um encontro com Deus, mas ainda assim eu continuei sendo uma ovelha desgarrada, sem pastor, porque eu procurava por essas igrejas que eu ia, mas eu não me identificava com nenhuma delas. Aliás, eu me identifiquei sim com uma, que foi a Igreja Universal. Fiquei lá por 8 anos. Mas, no decorrer do tempo, eu fui conhecendo e vi que o meu lugar não era ali. Aí foi quando eu conheci a TV Novo Tempo. Falei, olha, conversei com Deus de novo. Falei, Senhor, não vou mais congregar em igreja nenhuma. Eu vou te servir aqui mesmo, dentro da minha casa. Vou ficar. Aí comecei a me envolver com a TV Novo Tempo.
né, com todas as programações. Quando eu vi, eu estava assistindo todas. Eu só não assistia o das criancinhas, porque eu acho que não tem nada a ver comigo. Tem com os meus netos, né? Mas comigo não. Mas todas as programações que eu tinha oportunidade de assistir, eu assistia. E fiquei assim. Só um minutinho. E ela fez uma oração. Ela orou porque ela falou assim: Senhor, eu não quero ficar dentro de casa só assistindo TV. Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ajudar as pessoas, eu preciso trabalhar numa igreja, eu preciso fazer alguma coisa. E orou pedindo a Deus que Deus a guiasse na igreja. E ela veio a pé da casa dela, procurando, aí foi na escola, aí depois foi na associação. Procurou na internet, encontrou o endereço da associação. Falou: não, mas não é aqui, está tudo fechado, né, hoje. Eu cheguei a entrar. Eu toquei lá o interfone, abriu a porta, eu entrei e falei: deve ser diferente aqui, né? Aí entrei, chegou lá, tinha um senhor, me recebeu. E eu perguntei: não tem culto hoje? Eu vim para o culto, quero assistir o culto. Ele falou: não, mas não tem culto aqui. Eu falei: mas como não? É uma igreja? Eu disse: não é. Você está procurando uma igreja? Eu falei: não, eu estou procurando uma igreja. Eu falei: não, mas não é aqui, é em tal lugar. Aí ele me guiou. Aí eu procurando, vim até a praça ali, que dizem que é a Praça da Toco, né? Porque, irmãos, vocês falam aqui, eu moro aqui na Vila Matilde há 4 meses, vai fazer. Até então, eu morava lá em Goianazes. Então, eu não conheço muito o bairro aqui. Aí eu vim procurando, né? Vim a pé, falei: eu vou sair de casa umas 7, começa às 7h30 lá. Então, meia hora dá tempo de eu encontrar a igreja. E assim eu vim me guiando por aí, perguntando para um e para o outro. Cheguei aqui, tinha um rapaz lá na porta, estava fechado também. Falei: meu Deus, está fechado também? Será que não é hoje o dia que eu vou assistir esse culto? Porque desde 2013, irmãos, eu tenho dentro do meu coração esse desejo de conhecer essa comunidade, essa igreja. Amém. Sabe? Uma igreja muito grande, já falei para várias pessoas, mas inclusive tem uma pessoa que eu conheço lá no meu salão, ela é adventista, ela chegou até me convidar. Mas eu acredito também que tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. E eu creio que a hora é hoje. Essa noite, só para resumir, essa noite eu fiquei incomodada a noite inteira, porque eu fiquei pensando: meu Deus, o que eu vou fazer amanhã, É domingo, né? A gente quer fazer alguma coisa. Falei: mas aí tá, deu de manhã, acordei, já incomodada, liguei a televisão, estava lá. Quem falando? Sim. Aí chama, né? Ele começou a chamar, eu fiquei o dia inteiro, até umas 4 horas, assistindo a programação pela YouTube. Falei: hoje é o dia. Quem tem que determinar sou eu. Amém. E determinei, e aqui eu estou. Amém. De tímida não tem nada, né? Eu também, Mário, fica aqui um pouquinho. Olha, essa é a sua casa agora. Esses são seus irmãos. Seu pastor maior é Jesus, seu pastor menor é esse. Tá bom? Nós temos vários ministérios aqui, como eu te falei, e não pense que você vai ficar parada, não. Agora você tem muita ocupação para fazer, tá bom? Seja muito bem-vindo. O pastor Dani vai fazer uma oração agora. Permaneça assim como você está. Vamos orar ao Senhor. Que alegria estar na Tua presença, Senhor. E que alegria estar aqui em família também nesta noite. E receber a Mari nos coloca um sorriso nos lábios. Perceber como o Senhor tem a acompanhado e tem lhe conduzido. E nós esperamos, Pai, que juntos vejamos o Senhor Jesus voltando nas nuvens dos céus. Que a partir desse momento ela se sinta realmente parte desta família. E que cada um que veio aqui esta noite, Senhor, entenda o recado específico que o Teu Santo Espírito tem a nos dar. Nós oramos a Ti porque precisamos de Ti, Senhor. Dependemos de Ti. E é no Teu nome que oramos. Amém. Amém. Fico feliz de vocês estarem aqui. Eu gostaria de ver as mãos de quantos estavam aqui na quinta-feira. Posso ver as mãos? Olha aí, que maravilha. Parabéns por você empenhar-se, obrigado Edson, nesses 10 dias de oração.
Que bom que você está voluntariamente e intencionalmente buscando o Senhor. Uma vida com Deus não deve ser acidental. A gente tem que decidir. Como eu disse na quinta-feira, nós somos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Deus nos deu consciência de nós mesmos e, portanto, nós devemos usar este atributo, que é a consciência de nós, para decidirmos. Nós não somos como os animais que não sabem quem são, não sabem por que fazem as coisas, fazem tudo por instinto. Nós decidimos fazer as coisas. Portanto, a vida espiritual deve ser algo realmente em espírito, em verdade, usando o nosso raciocínio e a nossa decisão. Cada dia você vai ter uma luta para decidir estar ou não na presença do Senhor. Na quinta-feira eu disse que eu iria continuar hoje o estudo que iniciamos na quinta. Há muitas pessoas aqui que não estavam na quinta-feira. Então, apenas para nós relembrarmos, eu li alguns textos da Bíblia, nos quais nós mostramos aqui que Deus quer que nós peçamos o Espírito Santo a cada dia, a cada manhã, para que Ele esteja conosco e nos ajude no momento da oração. A palavra de Deus diz que nós não sabemos orar. A palavra de Deus diz que nós oramos errado e por orarmos errado nós não recebemos. Nós oramos de acordo com os nossos desejos, nosso egoísmo, as nossas ambições. Portanto, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que esteja conosco. E nós lemos alguns textos, entre eles Lucas capítulo 11, que fala que se nós pedirmos o Espírito Santo, Deus vai nos dar o Espírito Santo. O que significa vai nos dar o Espírito Santo? Significa que Ele vai nos ajudar a abrir os olhos espirituais e perceber que o Espírito Santo é real. E o Espírito Santo conosco, Ele nos ajuda a entender a nós mesmos. Porque Deus nos entende. O problema é que a gente não se entende. Então, na quinta-feira, de forma muito resumida, o desafio foi que cada manhã, ao nos colocarmos na presença de Deus, devemos pedir o Espírito Santo, ou se você já percebeu a presença do Espírito, louvar e agradecer por estar na presença dele e começar a conversar com ele naturalmente. Precisamos de tempo para isso. Só existe qualidade na quantidade de tempo que passamos com as pessoas e especialmente com Deus. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a importância da palavra de Deus. Alguns anos atrás, eu estava vivendo um momento difícil, e aqui eu abro um parêntese para dizer a vocês que não é simples, não é fácil ser pastor. Porque a gente ouve os problemas de todo mundo. E alguns pastores têm um perfil de absorver mais. E vocês já perceberam que eu absorvo bastante, né? E não é só comida. Mas eu absorvo bastante as coisas, eu me envolvo bastante e, consequentemente, a gente acaba sofrendo bastante também, né? Somatizando, né?
somatizando as coisas. E a gente não pode conversar com as pessoas. Aos poucos a gente vai aprendendo quem que você pode confiar, quem você não pode confiar. Não é bem assim para você chegar para um irmão da igreja e dizer assim: irmão, eu estou com um problema. Não são todos que a gente consegue falar, não são todos que têm maturidade para ouvir, maturidade espiritual para ouvir. Portanto, é bastante complexo isso. E às vezes é simplesmente desabafar, conversar sobre alguma coisa que está incomodando a gente. Afinal de contas, nós somos seres humanos assim como vocês. Mas a nossa cultura, a figura do pastor, ela é quase que uma figura messiânica, não é verdade? Qualquer um pode visitar, mas se o pastor não for visitar, daí parece que não vale. Qualquer um pode orar, mas se o pastor não orou, parece que tem alguma coisa messiânico, poderoso, ao redor da oração do pastor. Então a expectativa é muito grande ao redor, e isso causa, logicamente, tensão, exigências e assim por diante. No frigir dos ovos, queridos, resumo de tudo, eu sou um ser humano assim como vocês. E a gente tem momentos difíceis na vida. Você procura um pastor, mas nem sempre o pastor tem um pastor. E eu me coloquei diante do Senhor, reclamando com Ele a respeito disso. Pedindo a Ele que me ajudasse. E comecei a reclamar e reclamar e reclamar e falar das coisas e desabafar com Deus. E num dado momento, Deus me deu uma ideia. E eu quero compartilhar essa ideia com vocês. Porque eu acredito que através desse instrumento, Deus me ajudou a fortalecer ainda mais a minha vida espiritual. E eu posso dizer hoje que aconteceram mudanças na minha vida depois que Deus me mostrou isso. É um instrumento simples, mas foi poderoso. Deus pediu o seguinte para mim: Deni, tudo isso que você está me falando, eu quero que você escreva. Escreve aí. E eu não ouvi a voz de Deus. Eu tive essa ideia, que eu acredito ter vindo de Deus. Eu fui lá e peguei um caderno e comecei a escrever. Eu já tinha escrito orações em outros momentos, mas naquele momento foi diferente. Eu comecei a escrever um desabafo. E depois de escrever um parágrafo, eu percebi Deus me dizendo assim: agora faça o seguinte. Já que você não tem alguém para te ouvir, você vai ouvir a si mesmo. Então agora você vai ler aquilo que você acabou de escrever, como se fosse outra pessoa que está dizendo isso. E você vai responder para esta pessoa como sendo o pastor dela. O que você diria? Então, eu comecei a responder, questionar, cutucar, digamos assim, o texto que eu mesmo havia escrito. E depois voltei a escrever. Ou seja, eu ficava alternando de papel. O Deni que estava desabafando e o Deni que estava aconselhando, enfim. 8 páginas depois, frente e verso de um caderno, eu percebi que meu coração estava aliviado. E Deus tinha me ajudado a ver aquela situação pelos seus olhos. E o Espírito Santo me ajudou a perceber um pouco mais de mim mesmo.
ter um pouco mais de consciência de mim mesmo. Meses depois, eu me encontrei com uma grande amiga, que é psicóloga. Ela morava numa outra cidade e eu senti que eu poderia compartilhar com ela a experiência que eu estava vivendo. E ela disse: você sabia que alguns psicólogos, eles fazem uso deste instrumento? Eles escrevem, eles leem e eles interagem consigo mesmo. Você sabia disso? Eu falei assim: não sabia disso. Pois é, Dani. Então Deus que me deu essa ideia, né, para fazer isso daqui. Desde então, queridos, eu tenho escrito as minhas orações. Desde então eu tenho escrito a minha primeira oração do dia. Eu acordo pela manhã e, como eu disse na quinta-feira, eu já percebo automaticamente os pensamentos vindo dos dois lados. O inimigo tentando me desanimar, tentando me desviar, e eu percebo ao mesmo tempo Deus chegando e tentando me motivar e dizer: passe tempo comigo. E depois de acordar, ok, estou acordado, vamos lá. Eu me coloco num lugar confortável, iluminado. Eu pego o meu caderno de oração, eu pego uma Bíblia e alguns livros que têm me acompanhado, e se você tem, faça uso, que me acompanharam no início dessa jornada: Mente, Caráter e Personalidade, volume 1 e 2. Ali foram sessões e mais sessões de aconselhamento divinal na minha vida, aconselhamento celestial na minha vida. Então, eu sento com o meu caderno e eu começo a conversar com Deus. O que eu penso, eu coloco no papel. Senhor Deus, bom dia. Minha noite foi boa, foi ruim. Estou aqui na tua presença, já percebi que o Senhor está aqui. Agradeço por ter me acordado com vida, com saúde. Hoje eu estou animado, estou empolgado com isso. Hoje eu estou preocupado porque vai ter essa situação assim, 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 assim. E os primeiros parágrafos, digamos assim, são voltados para uma situação no qual eu me coloco na presença de Deus. Mas eu faço isso por escrito. Eu me coloco na presença de Deus e eu esvazio aquilo que estou pensando e sentindo. A palavra diz isso, não é assim? Que a gente tem que depor todos os nossos anseios, não é assim? Diante do Senhor. Aí você pode perguntar assim: mas Dani, por que você escreve? Porque para mim, quando eu escrevo, eu visualizo, eu concretizo alguma coisa. Eu assumo aquilo como sendo uma realidade. E eu me lembro mais tarde. Já vou explicar essa parte. Quantas vezes eu já perdi as contas, na verdade nunca comecei a contar, mas eu estou escrevendo as orações e de repente eu escrevo uma frase e logo em seguida eu percebo o Espírito me questionando: mas você tem certeza? Sabe como você faz isso? Às vezes você está orando e o Espírito questiona você. E talvez você até interrompa a oração. Senhor, eu falei besteira, né? Eu não sei se isso acontece contigo, mas quantas vezes eu percebo Deus me interrompendo e me levando para algum lugar, tipo assim, para uma lembrança, para um texto bíblico. Porque enquanto você está orando, Deus quer interagir com você. Por isso que a gente não pode ficar com oração repetida, oração decorada, a mesma oração McDonald's, né, todo dia. É a mesma oração, a mesma oração, a mesma oração. A gente precisa estar aberto àquilo que o Espírito de Deus quer fazer. Afinal de contas, se você o convidou para estar com você, é para interagir com Ele. Então, quantas vezes eu percebo, e quando eu sinto que Deus está falando comigo, aí eu coloco entre aspas, aí de vez em quando vem cada tijolada
ele fala algumas coisas assim, ai, Senhor, mas é bem isso. Quantas vezes você tem coragem de dizer isso para mim? Olha isso daqui, olha aquilo lá. Para pensar um pouquinho na tua vida. E ele questiona mesmo. E eu tenho esses questionamentos escritos. Eu tenho as orações numeradas, eu coloco a data, eu escrevo qual é o texto bíblico que eu li naquele dia e tal. E coloco um número na oração. Então a primeira parte é isso. Reconhecer a presença de Deus, me colocar na presença de Deus e esvaziar meu coração e colocar tudo que eu estou pensando e sentindo, tudo, coloco ali. Aí a segunda parte, ainda em oração, ainda com meu caderno aberto, eu vou para a Bíblia. Por quê Bíblia? Na vida de muitas pessoas, a Bíblia ela é muito superficial. A gente, quem sabe, você se esforce para ler, para fazer o ano bíblico, uma coisa muito pouco falada hoje em dia. Hoje em dia as pessoas não leem mais a Bíblia porque não conseguem entender, não vêem sentido. Na minha opinião, nós fazemos as perguntas erradas, ou melhor, nem fazemos as perguntas para a Bíblia. E eu queria que você visse comigo alguns textos, rapidamente, e a gente vai conversar um pouquinho sobre por que Bíblia. Tá certo? Você pode me acompanhar? Então pega a sua Bíblia aí. Bíblias ao alto, gente. Efésios capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Efésios 6, 17 e 18. Efésios 6, 17 e 18. Diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Vocês estão percebendo que no momento de oração a gente tem que estar com a Bíblia, a gente tem que estar orando no Espírito. Isso significa que você tem que ter consciência da presença do Espírito. Você precisa estar aberto para aquilo que o Espírito vai lhe mostrar. Percebam que a Bíblia é uma espada. Perceba que ela é um capacete, porque ela nos protege. Ela não apenas nos protege, mas ela nos dá o quê? Uma forma de atacar. Quando Jesus Cristo foi tentado, o inimigo veio com o quê? Com Bíblia, não foi assim? E Jesus Cristo se protegeu com o quê? Com Bíblia. Está escrito. E nós conversamos um pouquinho aqui a respeito disso na quinta-feira. Porque o inimigo, ele vai nos atacar com conceitos e com ideias. Ele vai dizer para você que não há mais solução, que você foi longe demais. Ele vai dizer uma série de coisas para desanimar você. Ellen White, ela escreve que o inimigo vem para desalentar, para desanimar. Então vocês imaginem, queridos, que quando a gente acorda, veja, ele já está pensando em quem que está fraco na fé, que ele vai movimentar para chegar para você e falar alguma coisa para desanimar você. Ele já sabe que se alguém buzinar, você perde as estribeiras no trânsito. Então, ele vai fazer com que alguém buzine. Ele vai acionar todos os botões possíveis para tirar você do teu centro. Por isso a gente tem que estar forte com Deus, protegido. E a palavra de Deus nos ajuda nisso. Porque o Espírito Santo
No momento que você está orando, escrevendo ou não, o Espírito Santo, ele nos faz lembrar daquilo que está revelado. E através, então, do que está revelado, ele nos protege, ele protege o nosso coração dos dardos do inimigo. O inimigo pode falar o que for, mas o Espírito nos lembra de textos que vão acalentar o nosso coração. Textos que mostram quem de fato é Deus. Há um outro texto, João 5,39, vocês lembram o que está escrito lá? Quem sabe de cor? Examinais as Escrituras. Por quê? Julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. E aí Jesus ele termina e diz assim: mas vocês não querem vir a mim. Vocês já se ligaram que ele fez esse questionamento no final dessa passagem? Vocês examinam as Escrituras porque vocês julgam que nelas tem a vida eterna. São elas que falam de mim. Mas vocês não querem vir a mim. Então vejam, a palavra de Deus, ela fala de Jesus Cristo. Mas tem muitas pessoas que têm na palavra apenas conhecimento. Infelizmente, em muitas igrejas, existe uma compreensão nas entrelinhas, de que quanto mais conhecimento, mais santa é a pessoa. Já perceberam isso? O camarada se levanta dizendo: eu já li todos os livros. Uau! Todo mundo já treme na base, né? Esse é santo. É Enoque, está indo para o céu. Não, porque eu leio. Gente, se nós não somos santificados por conhecimento, não existe santificação por conhecimento. A santificação vem do relacionamento com aquele que é santo. A presença daquele que é santo. Daí tem um outro texto, que é 1 João capítulo 5, versículo 12, que diz o quê? Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Então percebam, não adianta nada você ler a Bíblia sem buscar na Bíblia se relacionar com Cristo. Se você lê a Bíblia para conhecimento, você está perdendo a oportunidade incrível de se relacionar com Cristo através da Bíblia. Nós lemos a Bíblia para conhecer o caráter de Jesus Cristo, para conhecer quem Ele é. E aí quando o inimigo vem, opa, peraí. Não, o meu Deus não é isso daí. Não. O meu Deus não trata as pessoas assim. Não. Eu conheço meu Deus. Deus quer que você o conheça. Por isso a gente lê, a gente estuda a palavra de Deus, para conhecê-lo. Então, vamos voltar atrás aqui. Eu comecei a escrever minha oração, coloquei tudo para Deus. Agora o foco não é mais eu. Deixa agora de... Tira você do foco. E aí você pega a tua Bíblia, e você abre a Bíblia, e você começa a ler. Não importa se você vai ler um capítulo ou metade, pegue pelo menos o contexto todo, para você não sair com o negócio meio pela metade, né? Mas quando você ler, leia com calma. Pegue uma versão da Bíblia que você consiga entender. Compre uma Bíblia que a letra está do tamanho certo. Esteja num lugar bem iluminado. Sente num lugar confortável.
se é à mesa, se é sentado no sofá, se você gosta de fazer isso ajoelhado, mas você precisa, esse tempo é meu com Deus. E aí quando você começa a ler, não fique tentando declinar os verbos em grego, em hebraico, e entender. Não, tente só absorver a palavra e procurar quem que é Deus aqui. Quem é Deus? Quem é Deus? O que eu estou aprendendo sobre Deus aqui? E aí quando você captar alguma coisa sobre quem é Deus, aí na tua oração você começa a falar com Deus a respeito dele. Então, digamos que você está lendo o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. E aí você começa a ler, Senhor, é verdade, né, Senhor? O Senhor realmente tem cuidado de mim. Olha como o Senhor tem feito. Eu lembro que o Senhor fez aquilo e aquilo. O Senhor cuidou de mim. Eu passei aquela vez por aquela situação difícil, o vale da sombra, da morte. Senhor, eu nunca vou esquecer. Você vai falando com Deus, sobre Deus. Como o Senhor é maravilhoso. Como é que o Senhor sabia? Quer dizer, o Senhor sabia de tudo, né, Pai? O Senhor sabe de tudo. O Senhor conversa abertamente com Deus. Você vai perceber que cada dia a sua conversa com Deus vai ser diferente. Não vai ser mais aquela mesma oração de todos os dias, que você começa e faz os mesmos pedidos todos os dias, como se Deus esquecesse. Todo dia você pede as mesmas coisas, como se Deus esquecesse. Ou como se pelo muito orar, Deus vai finalmente ceder. Perceba como os nossos conceitos são distorcidos, né? Quem sabe lá na tua casa você pedia para o teu pai 300 vezes, daí ele dizia, tá bom. E aí você acha que vai ganhar Deus no cansaço. Você acha que você está muito insistindo, que Deus vai ceder, né? E vai dar o doce que você pediu, o brinquedo que você pediu, o jogo que você pediu. Sabe, queridos, cada dia a oração pode ser algo novo. Então, quando você está orando, você procura quem é Deus, o que eu entendi sobre Deus. Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus é gracioso, Deus é perdoador, Deus, Ele repreende. Nossa, olha só a maneira que Ele repreendeu. Olha o que Ele fez. Incrível, Senhor, como o Senhor costurou a história. Olha o Senhor remendando aqui essa família. O Senhor foi lá e conduziu José. E José caiu no Egito, e olha tudo incrível, e aí você fala, e você louva a Deus por quem Ele é. E eu faço isso por escrito. E eu vou escrevendo aquilo que vem na minha cabeça. Eu gosto de escrever. Então eu vou escrevendo, já tenho alguns cadernos já escrito. Aí depois que eu escrevo sobre quem é Deus, e é esse momento que eu tive, aí eu fecho os olhos assim e digo, Senhor, o que o Senhor quer dizer para mim nesse texto aqui? Tem alguma coisa específica assim, sniper, assim, uma coisa, pá! Tem alguma coisa que o Senhor quer dizer para mim? E às vezes Deus diz, tem. Isso aqui é para ti, filho. Eu repreendo aqueles que eu amo. Então isso daqui é específico para você. Às vezes eu saio e digo assim, Senhor, eu ainda não entendi o que o Senhor queria dizer para mim. E às vezes eu saio e entendo ao longo do dia. Às vezes eu saio e logo percebo que não era para mim. Mas aquilo era para mim e para mais alguém. Quantas vezes, irmãos, eu me dei conta de que a mensagem que eu tinha lido na Bíblia fez sentido no momento que eu estava com uma pessoa. Senhor. Aí, sabe o que acontece? Naquele exato momento, você se dá conta assim, olha, e é quase como se você olhasse para Deus e fizesse assim, entendi.
Agora eu entendi. Tá, ok, maravilha, bora. É incrível ter a percepção da palavra de Deus, ela quase que tomando forma na tua frente. Leia a Bíblia para conhecer a Deus, para interagir com Deus. A Bíblia, queridos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa, irmãos. A palavra de Deus é tão poderosa que quando Jesus Cristo usou a palavra e disse, haja luz, o que aconteceu? Houve luz. Houve luz. E um dia ele disse assim, eu quero um sol. E o que aconteceu? Não foi um processo evolutivo de milhões e milhões e milhões de anos. Jesus Cristo falou e o sol apareceu. A palavra de Deus está aqui. Outro dia, lendo os escritos, tinha o seguinte conceito. A semelhança do alimento bom, que você ingere, e ele vai produzir sangue bom. A palavra de Deus é alimento ou não é? A palavra de Deus é alimento que vai produzir o que dentro de nós? Conceitos bons, valores bons, motivação, esperança. Nós precisamos nos alimentar da palavra. A palavra de Deus, ela é criadora, ela é recriadora, ela é restauradora. Irmãos, aquele momento de oração, quando eu estou lendo a palavra, é quando Deus ele passa a fazer parte da minha oração. Por que eu escrevo? Porque isso me ajuda a eu me conhecer melhor, a não esquecer de como Deus tem cuidado de mim no passado, porque isso me dá tranquilidade e mais força para encarar o presente e o futuro. Depois de um tempo escrevendo as orações, eu percebi Deus me pedindo uma coisa. Dani, eu quero que você faça a tua oração, mas eu vou te dar uma sugestão. Repito, eu não ouvi isso daqui. Deus me deu a ideia. Volte e leia uma oração. E eu já tinha escrito várias. Então, eu escrevia uma, e eu voltava e lia, e comecei a ler a primeira. Aí eu escrevia outra, voltava e lia a segunda. E assim fui indo. E sabe o que comecei a me dar conta? O que vocês acham? O que eu comecei a me dar conta? O que vocês acham, gente? Diferença? Oi? Pedidos concretizados. Eu comecei a me dar conta de como Deus havia me atendido, de como Deus havia me ajudado. Eu comecei a me dar conta que às vezes mas olha só, eu já fiz, olha só, eu voltava na oração e aí Deus tinha me dado um desafio. Eu estava num momento de decisão aqui no presente, ou eu faço A ou eu faço B. Por que está essa situação que não se resolve? Aí quando eu voltava, o mesmo desafio lá atrás. Aí sabe o que Deus falava comigo? Dani, até quando você vai me enrolar? Ou melhor, até quando você vai se enrolar? Até quando você vai se boicotar? Porque lá atrás a gente já conversou sobre isso. Você disse que você ia fazer e você não fez. Você não fez, filho. Você que está se enrolando. Em outras situações, uma situação de impasse. Aí eu voltava e eu não lembrava daquilo que eu tinha escrito na oração, mas eu voltava e era algo muito semelhante, e Deus tinha me abençoado ali. Aí ele falava assim para mim, o Espírito falando para mim assim, por que você está com medo?
Não te ajudei lá atrás? Está aí, está registrado, mano. Você tem escrito aí, olha. Gente, por que vocês acham que o povo de Israel levantava pedra no meio do rio? Lembra disso? Monumentos e memoriais. Para quê? Para lembrar. Por que Deus manda assim, olha, escreva nos umbrais da porta? Por quê? Para a gente lembrar. Porque a gente esquece. A gente esquece de Deus. A gente esquece do que Ele fez por nós. A gente esquece de quem Ele é. E a gente se enche de tanta porcaria hoje em dia, que quando você é para ter uma noção concreta de quem é Deus, está tudo misturado. Minha esposa fez uma dinâmica de oração aqui na sexta-feira. Eu não sei quantos de vocês estavam, mas um dos objetivos dessa dinâmica era que a gente percebesse que às vezes a maneira que a gente está vivendo está dando um testemunho do tipo de Deus que nós adoramos. E às vezes, queridos, a maneira que a gente está vivendo revela que o nosso Deus não é amoroso. É um Deus indiferente que não está nem aí para a gente. Que tipo de Deus é o teu? Que tipo de Deus você adora? Será que é o Deus aqui, da palavra de Deus? Será que o meu Deus é o mesmo seu? Quais são as incoerências que Ele precisa resolver na tua cabeça sobre o caráter dEle? Os meus pais, maravilhosos, mas eles quiseram me dar coisas que eles não tiveram. Quiseram me criar de uma forma diferente como eles foram criados. E todo pai acerta e todo pai erra, querendo ou não. E todo filho ele vai aprendendo como que manipula os pais. Como é que ele faz para conseguir as coisas? É ou não é? Eu nunca vou esquecer as milhares de vezes que Deus falou assim para mim: Deni, eu não sou o teu pai. Eu não sou igual ao teu pai aí da terra. Não tenta esse jeitinho comigo que não vai adiantar. Deus ele coloca um espelho na tua frente. A palavra de Deus. A lei não diz que a lei é um espelho? Não diz isso? A palavra de Deus é um espelho. Quando você se coloca diante da palavra, Deus ele começa a fazer você se enxergar. Ao eu reler as orações, Deus começou a mostrar os padrões da minha vida. E isso me transformou como pessoa. Porque eu comecei a perceber assim, olha só que interessante. Eu faço assim, aí quando acontece isso, a minha atitude é essa. Olha os padrões de comportamento. Olha meus padrões de pensamento. E tudo isso aconteceu em oração. Oração. Que ferramenta fantástica nós temos, queridos. Escrevendo ou não, de se colocar na presença do Senhor. Não é à toa, queridos, que quando você leu hoje a apostila, você leu sobre Enoque, e como Enoque se colocava na presença de Deus, e depois ele saía fortalecido. Não perca tempo, faça o melhor com o tempo que você tem. Aproveite o momento de oração para fazê-lo como? Junto com a Bíblia. Conheça a Deus e fale com Ele sobre quem Ele é. Eu vou encerrar o estudo por aqui, ou pelo menos essa parte do estudo. Na quarta-feira, ou melhor, amanhã vai continuar aqui outras dinâmicas de oração. Vai ter falas importantíssimas a respeito do teu desenvolvimento espiritual. E eu vou terminar na quarta-feira
qual é a última parte que eu faço no meu momento de comunhão. É o que tem me ajudado, que tem me ajudado a transformar a minha vida. E eu espero que essas dicas sejam úteis para você e tenham ajudado você a refletir em como você tem vivido o seu momento de comunhão com Deus. Que Deus abençoe você, querido. Que a partir de hoje, se você não tem vivido isso, você tente fazer isso. Dormir mais cedo, acordar mais cedo, ter mais tempo com Deus. Você não vai se arrepender. Amém? Posso orar contigo? Por favor, colocai-vos em pé. Senhor Deus, quantas vezes levantamos nossos olhos ao céu e nosso coração tem questionamentos e nós perguntamos de onde virá o socorro, sendo que o socorro vem do Senhor e o Senhor está ali disponível. Paizinho, o Senhor conhece aqueles que aqui estão, que vibraram junto comigo por lembrar dos momentos contigo e saber que é assim que acontece, que a gente percebe a tua presença, que a gente interage contigo, que cada dia é uma luta, sim, mas é uma aventura, é uma novidade. Mas é possível, Senhor, que nesta noite aqui, alguns dos teus filhos estejam ainda engatinhando na sua comunhão contigo, Pai. Fazem, quem sabe, de uma forma muito mecânica e tal, e superficial, rápida demais, não entendem exatamente por que fazem aquilo, e quem sabe sentiram-se motivados a retomar, a aprimorar. E eu espero, Deus, que o teu coração esteja radiante nesse momento, ao perceber decisões acontecendo por uma vida mais próxima de ti. Toca, Senhor Deus, cada um aqui. Convida a gente cedinho para estar na tua presença. Ajuda a gente a perceber. E cada vez que a gente abrir a tua palavra, Pai, fala, restaura, recria em nós alegria. Muitos não têm vontade de fazer isso, Deus, e acham que primeiro tem que ter vontade. Meu querido, não faça só quando tem vontade. Cristo foi para a cruz sem ter vontade. Ele foi por amor a você. Passe tempo com Deus e você vai aprender a amar, a estar com Ele. Deus, transforma a nossa vida. Eu te peço e tenho certeza que muitos estão pedindo o mesmo agora. E a gente vai mostrar isso agora em nome de Jesus, dizendo: Amém.